O Dia Nacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro, tem como objetivo promover ações que valorizem a pessoa do idoso na sociedade. A verdade é que cada vez mais as pessoas vivem mais. A população idosa está aumentando e, de acordo com os dados do IBGE, o número de pessoas idosas no Brasil cresceu de 7,7% para 10,5% do total da população. De acordo com a Bíblia, o envelhecimento é uma fase natural da existência e deve ser vivenciado com gratidão e otimismo. No livro de Provérbios encontramos um texto cheio de significado e sabedoria que se refere à velhice de uma forma positiva. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Esse texto trata do envelhecimento como uma conquista e não um peso. Observe o que ele diz: os cabelos brancos são uma coroa de honra. Cabelos brancos aqui fazem referência à idade, que para os hebreus era sinal de bênção de Deus. E por isso, os cabelos brancos eram sempre bem vistos e desejados. Na cultura hebraica, não havia nenhuma vergonha ou constrangimento em ter cabelos brancos. Eles não precisavam ser escondidos ou disfarçados, pois eram considerados um sinal de bênção e, como diz o texto, uma coroa de honra. Eram a marca de uma vida vitoriosa e abençoada. Infelizmente, vivemos em uma cultura em que predomina o preconceito etário, onde os idosos são alvo de discriminação e, por isso, vítimas de uma série de percepções negativas e tratamentos injustos. Para muitos, a velhice é sinônimo de dependência, fragilidade e incompetência. E isso resulta em exclusão e marginalização. Além disso, os idosos são vistos como um fardo econômico, devido às necessidades de assistência médica e aposentadoria. Muitas vezes, sua experiência de vida e sabedoria acumulada são subestimadas ou ignoradas, o que resulta em uma perda de oportunidades para aprendizado valioso para as gerações mais jovens. Tudo isso sem falar na marginalização do mercado de trabalho e no desrespeito aos direitos e dignidade. Em alguns casos, os idosos se tornam vítimas de abuso e negligência e são esquecidos em asilos ou centros de cuidado, onde se sentem abandonados e descartados, expressando muitas vezes o sentimento contido naquela canção conhecida: hoje sou um tanto faz para quem eu tanto fiz. Mas há uma ressalva que precisa ser feita. Muitas vezes o próprio idoso é quem estimula o preconceito, através da negação, da relutância em reconhecer a realidade da velhice, ou se comportando de maneira em que cria nas pessoas um sentimento negativo em relação aos idosos. Compete às pessoas idosas aceitar o envelhecimento, vivenciando a velhice de forma positiva, encarando-a como uma conquista e não como um peso. Velhos, ranzinzas e mal-humorados contribuem para aumentar o preconceito etário. Nesse caso, cultivar a autoestima nessa fase da vida é um passo fundamental para viver a velhice com plenitude e dignidade. Ser idoso não é ser deficiente nem improdutivo. Aquela história de que
papagaio velho não aprende a falar pode ser verdade para os papagaios, mas não tem nada a ver com as pessoas idosas. Muitos homens de Deus foram instrumentos especiais nas mãos dele, mesmo em idade avançada. Moisés, por exemplo, o grande líder, foi comissionado para ser libertador da nação de Israel quando tinha 80 anos. E a história está repleta de fatos marcantes protagonizados por pessoas idosas. Isso demonstra que nunca é tarde para realizar sonhos ou fazer contribuições significativas para a sociedade. Por exemplo, Harlan Sanders, fundador da cadeia de restaurantes KFC, começou suas atividades nessa área aos 65 anos. Hoje, o KFC é uma das maiores franquias de fast food do mundo. Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos aos 73 anos e é lembrado até hoje como um dos presidentes mais influentes da história americana. Joe Biden foi eleito presidente aos 78 anos, tornando-se o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. E a cientista Rita Montalcini, italiana, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina aos 77 anos por suas descobertas sobre o crescimento das células nervosas. Estes são testemunhos inspiradores de que a velhice não é empecilho para alcançar objetivos e deixar um legado duradouro. Portanto, nunca é tarde para perseguir nossos sonhos e fazer diferença no mundo. Por isso, os idosos devem ser tratados com profundo respeito e honra, tendo reconhecida a sua sabedoria e a experiência adquirida ao longo dos anos. Aproveito então a oportunidade para deixar aqui alguns conselhos que, no meu entender, ajudarão os idosos a vivenciar uma velhice saudável. Primeiro, descubra o seu valor. Tenha amor próprio e se cuide. Saiba que você merece todo o amor e respeito que o mundo pode oferecer. Em segundo lugar, evite a solidão. Mantenha vínculos afetivos significativos. Faça amizades com pessoas mais jovens. Um dia desses eu ouvi alguém dizendo assim: meus amigos estão morrendo todos, estou ficando sozinho. Ora, se você só tem amigos idosos, você pode ficar sozinho ou sozinha, porque seus amigos vão morrendo. Mas se você fizer amizade com pessoas mais jovens, você vai ter amigos por toda a vida. Em terceiro lugar, fortaleça os laços familiares e cultive o senso de pertencimento. Em quarto lugar, cultive o bem-estar físico e emocional, priorizando a saúde, mantendo uma rotina de cuidados com o corpo, incluindo exercícios físicos e alimentação equilibrada. Finalmente, busque novos desafios e interesses, explorando novas paixões, engajando-se em atividades que despertem interesse e prazer. Como está claro no texto de Provérbios que lemos, os idosos são portadores de uma coroa de honra. Coroa esta acumulada ao longo de uma vida longa e bem-sucedida. Que possamos então honrá-los, não apenas com palavras, mas também com atos de amor e cuidado. Que o Senhor nos abençoe com uma geração que valoriza e respeita os mais velhos, colhendo os frutos
de uma vida enriquecida pela sabedoria dos anciãos. Que possamos, como sociedade, promover ambientes que incentivem e celebrem o florescimento dos idosos e que cada dia seja uma oportunidade para que possamos reafirmar o valor de cada um, independente da idade. Que juntos possamos refletir a glória de Deus em nossas vidas.